Vamos falar de um assunto muito importante e que, na verdade, muitas vezes você se confunde. O doutor Pedro está aqui para falar com a gente sobre isso. Na verdade, não é só você, não. A gente também se confunde. Estava conversando aqui com ele. Nós vamos conversar sobre a diferença entre juros altos e juros abusivos. Por que é importante você saber disso? O doutor Pedro Horta é advogado especialista em direito do consumidor. Muitas vezes, pela falta de informação, nós somos lesados, perdemos dinheiro na compra de carros, pagamento de cartão de crédito. Estou falando só daquilo que a gente já sabe que os juros são altos, doutor. Pagamento de cartão de crédito, quando você faz algum tipo de financiamento diferenciado, quando você compra roupa a prazo, dependendo do lugar que você compra com cartão numa loja, daquelas lojas grandes de departamentos, e você, no final das contas, você não sabe nem o que você está pagando, né, doutor? É verdade. Doutor, boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Um prazer te receber, doutor. Uma honra aqui estar na Rede Gospel, uma rede que vem crescendo cada vez mais, trazendo informações à família brasileira, que Obrigada, doutor. Importante demais, né? Televisão feita para a família. É verdade, Keila, eu quero te dizer a você, seus telespectadores, telespectadoras, que a oferta de crédito tem sido feita muito grande. Inclusive, já começa essa oferta de modo abusiva na propaganda. Começa com o famoso telemarketing, agora as redes sociais de forma abusiva. Você tem já até essa proteção de ter a proibição nas redes. Você pode bloquear esse tipo de proibição. Então, peraí, já te interrompendo. Quando você fala desse tipo de propaganda, vamos dizer, nas redes sociais, é aquilo que eu recebo através do meu e-mail, aquilo que eu recebo inbox no Instagram, no Facebook, Verdade. ou que aparece na página. O que é especificamente essa... Desde o que aparece na página. Agora, as grandes hospedadoras aí dos Instagrams, dos Facebooks, dos WhatsApp, eles têm a proibição e tem que ter uma política que vede esse tipo de propaganda. Que eu só vejo a propaganda se eu quiser ver. Só ver se quiser ver. Se for uma prática abusiva, elas serão multadas aí pelos órgãos de defesa do consumidor e, inclusive, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tenho certeza que terá agora uma mão muito mais forte, muito mais rígida, com a independência que terá aí com o nosso novo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora, doutor, como é que funciona isso? Como é que eu sei, por exemplo, a gente pode considerar, quando é sabido o valor de juros, por exemplo, do cartão de crédito, sabemos que é alto, que no Brasil chega a 400%, que é uma coisa até difícil para pensar. Nos juros desse. Mas isso é considerado abusivo ou pelo fato de ser avisado antes que essa conta vai aumentando tanto, não é abusivo, é simplesmente alto? Na verdade, a composição de juros no país, o que ela é feita? Ela é feita da economia em si. Tá. Então, se a economia ela vai bem, os juros eles diminuem. Isso é uma composição de juros internacional, preços internos. Estamos na torcida aí que esse controle, com as reformas que virão então sendo anunciadas e com o ajuste e apoio dos governadores, isso ocorra. Tá. Isso é uma prática de juros de aumento. Obviamente que aqueles que fornecem juros, eles não podem passar dos juros que previstos dentro da normalidade da razoabilidade. Eles não podem fazer da prática do financiamento uma prática que torne esses juros altos, juros fora da razoabilidade de mercado, tornando-os abusivos. Mas no caso dos juros do cartão, ele é considerado abusivo, mesmo sendo, vamos dizer assim, autorizado, ou ele é simplesmente os juros altos, mesmo chegando a 400%? Na prática do cartão de crédito, se você for observar, quando você usa o cartão, você fazendo a prática do mínimo, ele não pode ser composto, aquele pagamento, ele ser abatido e ser recomposto dentro do pagamento. O que é isso? Você tirou e pagou parte do cartão. Ele não pode ser recolocado e ter a prática dos juros sobre aqueles juros. Isso chama-se anatocismo, é um nome feio, mas ele está praticando juros sobre juros. Isso é proibido por lei? Por lei já foi até julgado pelo Supremo, virou súmula do Supremo. E daí, quando acontece isso comigo, vamos dizer das compras, começar pelas compras menores, que é essa coisa de cartão, de lojas de departamentos e tal. Como é que eu vou saber que aquilo está sendo feito dessa forma, esses juros sobre juros aí? Olha, o consumidor que não tem se já está nessa prática, já não tem como contratar um advogado, mas pode buscar os órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs, assistência judiciária gratuita, e pedir uma orientação. Tá. Hoje, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais modernas que nós temos nesse país.
E funciona, se buscar, né, doutor? Hoje funciona, hoje funciona. Que eu acho isso importante, doutor, porque eu sempre falo aqui no programa, a gente não tem essa cultura de buscar os direitos. Ah, deixa isso para lá, porque não adianta, demora muito, a justiça é demorada, isso é coisa para país desenvolvido. Não é verdade. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem itens muito importantes que nos protegem realmente, né, doutor? É a falta, muitas vezes, de nós buscarmos mesmo, aprendermos a buscar os nossos direitos, né? Hoje o Brasil faz parte de uma representação que chama-se Parlamento da América Latina. A única codificação única no Mercosul, aquele negócio que a gente escuta, que são todos os países unidos do Cone Sul, e o Brasil faz parte, é o Código de Defesa do Consumidor. Veja você que o Código de Defesa do Consumidor expandiu fronteira. Doutor? Como avançou. Hoje você, em todos os estados e municípios, praticamente você tem um sistema único de defesa do consumidor. Hoje uma das secretarias mais importantes do Ministério da Justiça é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu, até como professor de Direito, posso te dizer que hoje é matéria de faculdade Direito do Consumidor. Então, hoje, do mais humilde até a pessoa mais, numa posição muito mais avançada aí na sociedade, ela tem acesso à defesa do consumidor. O que eu digo a você é o seguinte, mesmo tendo um juro alto o país, e mesmo estando amparado na legalidade, uma compra abusiva, que ache-se abusiva, ou seja, só alta de juro que tem amparo em lei, você a qualquer minuto pode negociar o seu contrato. E mesmo que do outro lado. Pode negociar no sentido de não está dando conta, tentar... É o famoso não estou dando conta, pesou. E aquela instituição do outro lado falou, não vou negociar. Você pode buscar a justiça e falar, olha, eu vou fazer uma consignação em pagamento e quanto cabe no meu bolso. Certo. E o judiciário ampara, porque ele fala, olha, ele está vindo de boa fé, está vindo para querer fazer o pagamento, está mostrando ali que não tem dinheiro mesmo. Que não tem dinheiro. Isso chama-se no direito de inovação de dívida. Quer dizer, olha, vou tentar fazer de acordo com o que cabe no meu sapato. Quer dizer, a pessoa tem boa fé. Doutor, vamos falar da compra de carro. Porque compra de carro, na verdade, eu não sei se pode ser considerada enganação. Mas não sei se pode ser pela lei, mas para mim, na minha concepção pelo seguinte, você está vendo lá o comercial na TV de um carro para vender, uma promoção de carro, daí tem lá o preço, sei lá, 48 parcelas de R$800. Daí aparece uma tarja assim com 200 mil letrinhas e vários parágrafos, várias linhas e não dá para enxergar. Aquilo ali é o que está implícito dentro daquele valor que eles passam. É sempre isso. Isso não é proibido, doutor? Essa coisa, para mim, é uma propaganda enganosa. Você fala proibido de uma coisa e tem mais um monte de coisa lá embaixo que você não está sabendo o que é. Aliás, há uma discussão muito forte dentro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, no sentido de que isso nasceu da questão da embalagem de remédio. Que a propaganda ela deve ser clara, com letras garrafais, que o consumidor ele não seja induzido a erro. Como é que, no caso dos carros, as concessionárias elas têm saído? Quando a busca pela compra desse bem imóvel, a concessionária faz a explicação, entre aspas, do modo que tem que ser feito. Certo. Que não é bem assim. O impacto da venda, você vai num plantão de venda de sábado, geralmente as pessoas vendem, querem efetuar a venda porque o vendedor ganha a comissão. Você não tem uma venda feita a contento. Tá. E lógico que a palavra do consumidor, por sorte, ela tem um peso que a gente fala que muito maior, porque a prova quem tem que fazer que a venda não foi feita a contento é que é o vendedor. Entendi. O ônus da prova é invertido, que a gente chama. Então, quer dizer, o vendedor tem que provar que ele falou para o consumidor como era feita a venda, que a letra estava grande, e aí é que é o problema. Então, na maioria das vezes, para não dizer 100%, o vendedor ele está em descrédito ou o fornecedor do serviço. Agora, é claro que isso não tira de você a responsabilidade de ler um contrato, seja ele qual for, antes de você efetuar essa compra, ou melhor, antes de você concretizar uma compra. Isso vale para tudo. Para eletrodoméstico, para imóveis, porque também tem um monte de letrinhas ali. Qualquer coisa que a gente assina, você tem que aprender. E se você não entender, tem que procurar um advogado. Não, e mesmo assim que eu vou dizer o seguinte, está todo mundo acostumado a comprar, por exemplo, que é uma compra preta-por aí que eu chamo, celular. Então a operadora vai lá, olha, você quer, não pode mudar. Eu te digo o seguinte, vem aqueles contratos que a gente chama de adesão, porque já está impresso, você tem que ler, se você tiver um bom conhecimento, você leva ou faz as suas alterações, você não é obrigado a engolir aquele contrato ali. Você pode fazer os senões.
Eu, por exemplo, eu faço senões. E se não aceitarem, você muda de operadora. Se não aceitar, você muda de operadora. Se não aceitar, você não leva. Porque dá mais trabalho tentar reverter isso, né, doutor? Dá muito mais trabalho. Olha, às vezes você vai comprar um novo aparelho. Olha, para você ter esse aparelho com esse desconto, você tem que ter uma fidelização de 100 anos. Vou ser bem radical para você não esquecer do exemplo. Ai, mas se eu não fizer isso, eu vou ficar 48 horas sem celular, vou deixar de zapear a festinha que eu vou com a minha amiga. Eu falo, olha, é muito melhor você ter esse dissabor por 48 horas ou 72 horas até buscar um auxílio, que uma dor de cabeça que você vai ficar 2, 3 anos para fazer, fora a fidelização, viu? Doutor, nós estamos de imóveis, eu até me lembrei, com essa mudança agora na aquisição de imóveis, que diretamente acaba beneficiando também a construtora e os proprietários, porque você, quando não paga, tem que devolver praticamente o valor cheio, mais de 40%, se não me engano, um profissional falou para a gente, que veio aqui. Quando é transformado numa lei, numa determinação, por mais que possa nos parecer abusivo, legalmente não tem o que ser feito, tem que pensar antes de fechar o negócio. É isso. Pensar. O brasileiro ele tem uma coisa que veio do mercado americano, que é a compra por emoção, né? O brasileiro é consumista e compra na emoção e se arrepende. Então tem que pensar bem, imóvel principalmente. Imóvel é uma coisa que você não descarta do dia para a noite. Então você tem que pensar, ter razoabilidade, porque o brasileiro ele tem uma situação, e não estou falando como uma reserva de mercado e puxar sardinha para o meu lado. Mas, gente, olha a dor de cabeça que dá quando você vai buscar um advogado, processo, o advogado te ligando, preocupação. Gasta um pouquinho ou busca um auxílio gratuito antes de fazer. Antes de fazer. Leia o contrato, peça. Se não se sentiu confortável com aquele advogado, porque tem gente de todo estilo, tem gente que é prolixo, fala juridiquês. Advogado, se você quiser ser advogado e escutar tecnicismo, você era advogado. Então, você tem um advogado, tem que falar linguagem de boteco. O tecnicismo eu falo dentro do tribunal. Ele tem que te explicar para você entender. Então, se você não se sentiu confortável, busca 1, 2, 3, 4, 5 profissionais, até você se sentir confortável, mas antes. O advogado precisa parar de ter aquela ideia que ele demonstra que ele é bom quando ele está num processo no fórum. O bom advogado é o preventivo. É o que sabe, né, doutor? É o que sabe, é o preventivo. Doutor, uma outra coisa. A gente já falou para você que está em casa da necessidade de você ler contrato, porque ninguém lê, é um vício nosso, como nós já falamos no começo. É um erro, né? Mas um erro terrível. E uma coisa que eu já ouvi, por exemplo, a pessoa faz o dívida, agora todo mundo quer ter carro novo, daí faz aqueles planos de 6, 7 anos para pagar, quando você acaba o carro antes de acabar de pagar o veículo. Daí passa um tempo, depois de uns 2, 3 anos, a pessoa pega e fala assim, já vi isso. Ah, não, porque tem que ligar para... Porque é um povo que coloca lá, você quer juros do seu carro muito alto, não sei o que, eu resolvo. Não tem? Você já viu essas plaquinhas? Daí a pessoa fala, não, porque é um absurdo, eu estou sendo explorado. Mas você sabia quando você efetuou a compra, porque você já recebeu o carnê da sua casa das 70 parcelas. Vamos colocar, acho que é 68, né, o máximo? 68 parcelas. E aí, mesmo eu sabendo, tendo pago uma parte, não é leviandade eu recorrer? Porque eu já não sabia que eu ia pagar 2 carros? Olha, solução mágica não há no direito, né? Quer dizer, a lei é igual para todos. Mas, na verdade, o que acontece? As revisionais, porque aquilo é feito, a compra de um carro, e as parcelas de acordo com o momento econômico de um país. Se o país tem uma queda de juros violenta, obviamente que isso deveria impactar num contrato de longo prazo. Ah, entendi. Então, na verdade, você pode requerer uma revisional, porque, vamos supor, a situação estava muito difícil no ano passado, agora existe uma perspectiva de melhora, então, em 2020... que eu já vou ter pago esse ano todo, e se houve um crescimento na economia e, consequentemente, uma queda de juros, eu também tenho que ver isso no meu bolso. Obviamente que você tem que ter esse benefício igual, mas não vá naquele milagre... Vai contando com isso. Naquele milagre de deixar... Ah, bom, teve um milagre, eu vou ter uma queda de juros, já vou deixando de pagar, como muitos falam. E fazem. Não vem com Canaã, terra prometida, que não é bem assim. Continue pagando e discuta-se em juízo quando você tiver o benefício e isso for auferido dentro do seu processo, aí que você vai ter o benefício desde que a justiça lhe conceda, ou até o próprio banco, ou até os próprios bancos. Entendi. Fala, olha, dentro do seu processo, tente administrativamente para depois ter processualmente. Agora, não só no carro, mas uma coisa que está acontecendo muito no país é essa grande oferta de crédito consignado. Isso tem... Nossa, doutora, o povo até liga, tem uma senhora amiga minha que ela é aposentada
E ela falou que é o inferno em vida, que eles começam a ligar desde as 7 horas da manhã oferecendo dinheiro para a pessoa. Principalmente no aposentado. E ela porque me falou a realidade do país mudou, do Brasil né, inteiro, acho que deve ser um call center, né? Um call center. Porque do Brasil inteiro aparece no telefone dela códigos de outros estados e ela tende a sempre oferecendo dinheiro. Eu vou te falar de 2 problemas que são preta-porteira que vai alcançar muito e alcança muito a família brasileira. Primeiro, a questão do consignado, por quê? Porque você tem um alto grau de aposentados e o aposentado ele tem a sua vida já consolidada, mas pelas exceções que passamos, dentro da família, nem todo mundo está dentro do mercado de trabalho e busca naquela figura do aposentado aquele empréstimo. Usa o nome do aposentado, ele empresta para o sobrinho, para o neto, para o filho. Fica coitado com o nome sujo depois. E aí o que acontece? Ele se aperta dentro da composição familiar e quando o empréstimo está chegando lá pela 1/3 ou 2/3 do empréstimo, se a própria instituição que fez o empréstimo consignado renova aquele empréstimo. Aí passa daquele percentual de segurança dos 30%. E aí acaba causando caos familiar e aquela pessoa que tinha aquela vida já composta para ter do meio para o fim da vida tranquilo, causa os mais sérios caos dentro da vida. Bom, nesse caso não é questão de PROCON, é questão de bom senso de não fazê-lo, né, doutor? Questão de não fazê-lo, mas também há que se ter uma fiscalização muito séria. Eu aposto muito isso agora na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. De que também deixa muitas brechas essa fiscalização de hoje? Não, havia uma complacência muito grande por falta de pulso firme. Confio muito agora no novo ministro da Justiça nesse sentido, no governo que aí está. Doutor, e daí eu quero saber uma coisa para a gente finalizar. O PROCON funciona para todos os casos? Se eu me sentir lesado, seja na hora de comprar um café numa loja de conveniência ou comprar a máquina de fazer café. Se eu me sentir lesado ou meio que obrigado a fazer alguma coisa, eu posso recorrer ao PROCON? Olha, os institutos de defesa do consumidor são uma parte integrante que movimenta essa máquina do PROCON. Os PROCONs, eles têm efetividade e cada vez mais eles estão tendo o seu grau de importância e efetividade dentro do mercado. É óbvio que nada mais do que o consumidor e programas como o teu, e a imprensa tem um papel importante, e programas que valorizam a cidadania, você tem um papel fundamental nisso, Keila, na sociedade, fazem com que isto se torne uma voz corrente. E as pessoas acordem, né, doutor? E fortalece. E tudo isso faz com que uma engrenagem de cidadania proporcione momentos em que a população força os governos a fazerem isso. Governos austeros, pilares contra a corrupção. Eu fico com muita satisfação aí as medidas aí contra a corrupção e medidas que estão sendo apresentadas aí ontem no Congresso Nacional. Ontem não, esses meses aí que têm sido apresentados no Congresso Nacional, no sentido de se coibir corrupção. Tudo isso pode fazer com que... E aí tem dinheiro para isso, para os PROCONs terem movimentação. São máquinas que estão funcionando independentemente, eu tenho a convicção que cada vez mais vai ter efetividade. E estão tendo. Mas agora é muito importante eu finalizar já agradecendo o doutor, porque o que ele falou de mais importante é você ter atenção na maneira como você compra, nas dívidas que você faz, nos papéis que você assina, para que você realmente não tenha nenhum tipo de problema nesse sentido. A prevenção ainda é o melhor remédio para todos os casos, para a saúde do bolso também, né, doutor? É verdade, e cada vez mais que o cidadão ele esteja atento e busque os seus direitos, que vale a pena, não deixe para lá. Não. Você tem direitos e hoje cada vez mais as instituições elas têm sido penalizadas fortemente, e é essa cidadania que você tem aplicado e programas como esse, o jornalismo sério, como faz a TV Gospel e a Keila, que nos ajudam, e nós advogados, que temos atuações também em institutos voluntariamente, como eu tenho no INADEC, lá no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que fazem com que a gente faça um país cada vez melhor. Porque nós temos os direitos preservados, né, doutor? Verdade, Keila, muito obrigado a você, Obrigada a TV você, Gospel, doutor. E aos seus telespectadores. Olha, vou deixar o contato do doutor pelo Twitter, que é o professor_Pedro Horta, prof_Pedro Horta, e tem também o e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você pode conversar com ele. E o e-mail é adv.pedrohorta@gmail.com. Também está aí na tela para você.